Olá, meu nome é Francine Bezerra dos Santos, sou aluna do curso tecnológico de Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC da Zona Leste. Apresento para vocês meu trabalho de graduação com o tema Gestão dos Processos Estratégicos em Empresas de TI, orientada pelo professor Ivo Branquinho. Para facilitar a compreensão sobre o tema, a apresentação foi dividida em partes: a parte conceitual, a explanação detalhada sobre o assunto e conclusões extraídas através dos estudos. Desta forma, seguimos com os seguintes tópicos: cenário das empresas de TI no Brasil, o que é um planejamento, como iniciar o planejamento, o fluxo macro para que você possa desenvolver de maneira organizada este processo dentro da empresa e um pouco mais sobre as ferramentas que são mais utilizadas nas corporações, como análise SWOT e ciclo de vida das empresas. E, por fim, quais os benefícios que o planejamento pode trazer para a sua corporação. Segundo pesquisa da Abranet, no Brasil temos 14 mil empresas de TI, sendo que a maioria, ou seja, 60%, encontra-se na região sudeste, o que não poderia ser diferente, já que esta é a região que mais movimenta o mercado financeiro do país e onde encontramos diversos perfis empresariais em busca de novas tecnologias, visando a rentabilidade, lucratividade e melhor gestão dos seus processos. A maioria das empresas de TI são de micro e pequeno porte, onde as principais atividades exercidas são voltadas para o desenvolvimento e produção de software ou mesmo prestação de serviço para grandes empresas de TI, focadas sempre em tecnologias facilitadoras, inovadoras e eficazes no gerenciamento dos processos rotineiros. Os clientes estão cada vez mais exigentes e, por isso, as empresas precisam manter-se antenadas com as melhores práticas de mercado, até mesmo por conta da forte concorrência. Definir, então, as melhores estratégias de atuação. Os processos necessitam de atenção especial dos administradores, desde os controles com o orçamento, gestão de pessoas, gestão das vendas, gestão das entregas e a qualidade do serviço prestado. Em todos os processos, a figura do gestor é extremamente importante e poderemos considerar um excelente administrador da corporação aquele que podemos encontrar diversas funções, como executivo comercial, gestor funcional, gestor operacional, líder técnico, administrador e coaching das equipes. Entrando um pouco agora na parte conceitual, eu vou começar com o planejamento. Em uma de suas citações, Fisher afirmou que transformações são constantes no ambiente corporativo. Novas tecnologias são implantadas, a economia é globalizada e nas empresas novos conceitos administrativos estão sendo adotados, devido à grande concorrência e movimentação do mercado. Gerir toda essa mudança requer novas atitudes dos gestores, fazendo repensarem o conceito de gestão de pessoas inclusive, deixar de lado conceitos tradicionais usados para gerenciar, pois os conceitos tradicionais têm mostrado ineficiência em ambientes organizacionais, cheios de pressões internas e externas, devido a toda a movimentação que ocorre no mercado. Alguns itens são primordiais para iniciar um planejamento, como conhecer a identidade da organização, o planejamento em si, definição das metas, os objetivos, as formas de controles que serão adotadas para controlar os resultados e a divulgação para toda a empresa. Várias são as técnicas que podem ser utilizadas, porém, o mais importante e primordial de todo esse processo é que a organização e o acompanhamento seja colocado em prática, para que realmente possa garantir o resultado esperado pela diretoria. Para que possamos iniciar o planejamento estratégico, temos 3 passos importantes a seguir. É primordial total atenção para que o resultado esperado possa ser atingido de maneira rentável e satisfatória para a corporação. Esses passos são: conhecer detalhadamente o cenário real e atual da empresa através de estudos e controles. Saber quais são os sonhos e objetivos da diretoria e os recursos disponíveis para atingir o que foi planejado. Em resumo, temos 3 perguntas:
qual o cenário atual da empresa, onde a empresa pretende chegar e como chegará nos seus objetivos, quais as ferramentas tem disponível para que possamos alcançar os objetivos. Para isso, temos alguns recursos interessantes e muito utilizados pelas grandes corporações, indicados inclusive por diversos autores renomados, como análise SWOT e análise da empresa como um ciclo de vida. Para que fique mais fácil entender como acontece o planejamento estratégico, nós desenhamos aqui um fluxo macro, tá? Onde eu coloco alguns passos, que são a definição da missão, visão e valores da empresa, a análise do cenário. Para a análise do cenário, eu vou apresentar posteriormente algumas ferramentas utilizadas pelo mercado indicadas pelos autores, a formulação de metas e objetivos, desde que essas metas e objetivos sejam alcançáveis. Não adianta a empresa planejar algo que é muito difícil e está completamente fora da sua realidade. Temos que trabalhar com metas que são atingíveis, tá? A implementação do planejamento, essa é uma das fases mais importantes, até mesmo porque todos têm que ter conhecimento do que foi planejado pela empresa. E aí, então, o acompanhamento dos resultados. Apresento agora para vocês a análise SWOT, que é muito utilizada no planejamento estratégico das empresas ou de novos projetos. Consiste na realização de um diagnóstico completo sobre o negócio e o ambiente que o cerca. Com isso, o empreendedor tem um embasamento para formular suas estratégias de gestão e marketing com mais segurança. O resultado da análise é a criação da matriz, também chamada de matriz SWOT, que vocês podem verificar na apresentação, que ajuda a identificar os principais fatores internos a serem trabalhados e os pontos externos que demandam mais atenção. Na matriz abaixo, podemos ver os fatores internos. A força, apresentado como positivo, e fraqueza como negativo. Já os fatores externos, as oportunidades como positivas e as ameaças como negativas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o método de ciclo de vida. Utilizamos a teoria do ciclo para entender o cenário atual e identificar o que deve ser trabalhado na estratégia que será definida. Segundo Mitzenberg, o ciclo de vida pode ser entendido como estágios de desenvolvimento e estabilidade da empresa. Em cada estágio, a empresa necessita atender a um conjunto de necessidades. À medida que ela evolui, suas necessidades se modificam, exigindo diferentes formas de intervenção sobre os fatores de sucesso dos estágios. Tais intervenções devem ser vistas como ações para fortalecer os fatores de êxito e suas interrelações. Abaixo na apresentação, podemos verificar mais detalhadamente os ciclos de vida, que eles são comparados mesmo aos ciclos do ser humano: namoro, infância, toca-toca, adolescência, plenitude e assim por diante. Tá? O autor defende que um dos pontos onde as empresas devem manter-se quando elas alcançam sucesso é a plenitude. Tá? Nunca se manter na estabilidade. O porquê não? Porque quando a gente chega na fase da estabilidade, é um momento onde as pessoas se acomodam, onde elas não se preocupam mais com a evolução da empresa e corre sério risco de morte. Por isso que o ponto principal, a fase que ele acha mais importante da empresa se manter é realmente na plenitude, tá? Então aí abaixo tem discriminado alguns detalhes sobre cada momento dessa fase da empresa. Na infância, por exemplo, o processo decisório ele é todo centralizado nas mãos do fundador. Já na plenitude, é descentralizado. Ele é baseado pelo planejamento da empresa, tá? Aí, todo o controle na plenitude é um autocontrole com uso rígido do orçamento. Então, nós podemos ver que essa realmente é uma fase mais madura, é uma fase onde os processos acontecem de maneira controlada e organizada. Possamos entender um pouco melhor agora sobre todo o conteúdo do estudo, vou reforçar alguns conceitos, algumas informações. De acordo com Maximiliano, estratégia é a seleção dos meios para realizar os objetivos. O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração,
que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Um dos objetivos do planejamento é orientar os negócios, produtos e serviços das empresas de modo que gere crescimento satisfatório e lucros aos proprietários. Entrando na parte agora do planejamento estratégico, segundo Koller, ele é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa, as mudanças e as oportunidades que o mercado apresenta. O processo estratégico pode ser compreendido como as fases da execução do planejamento, desde a elaboração, validação do conteúdo conforme a política e cultura da empresa, a implementação da estratégia na corporação, onde envolve toda a estrutura, todas as pessoas, todos os níveis hierárquicos, a definição das melhores formas de utilização dos recursos disponíveis para implementar as estratégias organizacionais. Reforço a importância de que todos da empresa tenham conhecimento do planejamento estratégico, objetivos e metas da diretoria, para que realmente possamos alcançar o resultado esperado. Um dos pontos mais importantes que falamos durante todo o projeto é sobre o controle de todo o planejamento. Tá? Por isso, uma das formas de controlar os resultados das ações tomadas durante todo o processo é através de indicadores, que têm como finalidade pontuar, controlar e expor de maneira clara e objetiva a forma como as atividades foram executadas. Eles servem para mensurar o atingimento ou não das metas e objetivos definidos pela alta diretoria, e assim medir o desempenho de todos da empresa. Os indicadores devem ser quantificáveis de modo que retratem total ou parcialmente os resultados apresentados. Damos destaques a algumas importâncias primordiais da implementação de indicadores para a companhia, como gerar informações suficientes para a área executiva melhorar e manter uma boa administração, garantir a eficiência e eficácia dos processos implantados, garantir uma melhor exatidão de maneira mais segura e confiável nas tomadas de decisões, divulgação dos resultados de maneira clara e objetiva para todos os envolvidos no processo, melhorar a qualidade dos processos e serviços prestados, uma vez que é possível saber exatamente onde estão os erros e acertos. Elaboração de um dashboard, personalizado para cada área, processo ou perfil de quem receberá a informação, interno ou externo, entre outros. Uma das principais preocupações em sua elaboração deve ser quanto à capacidade de transmitir as informações desejadas de maneira clara, rápida, objetiva e eficiente. Alguns tipos encontrados no mercado são os dashboards, o operacional, o tático e o estratégico. É muito importante que a necessidade dos indicadores seja definida pela diretoria, pela gestão, para que seja mesmo algo personalizado conforme a necessidade da empresa. Para concluir a apresentação do projeto, vou explanar um pouquinho sobre os benefícios do planejamento. Uma das funções do planejamento e da gestão estratégica é de auxiliar a alta gestão a estabelecer o direcionamento da organização, promovendo o alinhamento dos recursos e esforços disponíveis. Podemos concluir que o planejamento estratégico é um processo de gestão que tem como objetivo principal auxiliar para o crescimento da empresa de forma rentável e sustentável. Uma organização saudável que gera benefícios não apenas para os seus proprietários, assim como para clientes, fornecedores, colaboradores e até mesmo para a sociedade, através de ações de sustentabilidade ambiental e programas sociais. Drucker define planejamento estratégico como um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos para a corporação. Espero que tenham gostado do tema, espero que tenham gostado da apresentação. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.